A deputada Bia Kicis foi retirada da função de vice-líder do governo no Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro. A decisão consta no Diário Oficial da União. A mudança acontece um dia após a votação do Fundeb pela Câmara Federal. Bia Kicis votou contra a renovação do próprio fundo. Bolsonaro, no entanto, afirmou que o governo mostrou responsabilidade ao, segundo o próprio presidente da República, votar a favor da proposta. Em entrevista aqui à Jovem Pan mais cedo, a deputada disse que não se sente traída. Produção, a gente tem esse trecho? Eu não vou dizer que me senti traída, mas eu fui surpreendida porque se o presidente não concordou com a minha postura, com o meu voto, eu poderia ter recebido uma ligação e não ficar sabendo pela imprensa, depois da publicação no Diário Oficial. Então, eu fiquei surpresa com isso, mas eu não vou dizer traída, porque eu sou uma grande apoiadora do presidente, continuo firme na base do governo. Agora, vou poder colaborar menos com o governo, estando fora da vice-liderança. Assim como a parlamentar, o deputado Paulo Eduardo Martins também votou contra a PEC do Fundeb, mas não foi retaliado, porque não ocupava nenhuma função ligada ao governo. Martins disse ao antagonista que o voto de Bia Kicis foi o empurrão final para abrir espaço para colocar alguém de algum partido do centro. De acordo com uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro decidiu aumentar o espaço do Centrão no Poder Executivo e considera entregar a liderança do governo na Câmara e até o comando do próprio Ministério da Saúde. E olha, gente, para falar sobre esse assunto e também outros, gentilmente nos atende aqui novamente na Jovem Pan a deputada federal Bia Kicis. Mas dentro de alguns minutos, a produção acabou de me avisar aqui, dentro de pouquíssimos minutos a deputada federal Bia Kicis estará aqui no 3 em 1 conosco para a gente poder bater esse papo aqui e principalmente esclarecer todas essas questões que estão sendo colocadas. Ô Constantino, você quer comentar um pouco sobre esse tema? Sim, Paulo, eu entendo a postura da deputada e daqueles que votaram contra o Fundeb, como Paulo Eduardo Martins e outros, o Luiz Felipe Orleans e Bragança, porque votaram com a consciência, né? Assim como eu, eles entendem que o Fundeb, da forma que foi proposta, não é uma boa coisa, né? Quer dizer, concentra mais recursos da União, concentra a decisão em âmbito centralizado em vez de local, joga mais recurso público na educação como se isso fosse resolver o problema, e eles não quiseram acompanhar. Agora, eu também entendo, e daí eu achar a postura da deputada muito correta e muito elegante também, né, porque ela se diz surpresa, mas não traída, eu entendo a postura do presidente. Ele viu que era uma causa perdida, ele tentou fazer do limão uma limonada, e ele tem um país para governar. Ele tem várias reformas que ele precisa aprovar e, para isso, precisa do Congresso. Aliás, era uma grande reclamação, né, que o governo não tinha diálogo, não tinha articulação com o Congresso. Agora está tendo que articular e não tem muito jeito. Esse é o Congresso que temos. Se você não escolher o tal Centrão, você vai cair no outro Centrão, que é o do Rodrigo Maia, ou você vai cair no PSDB, que está encalacrado na Justiça, e por aí vai. Então, é o jeito, é uma decisão pragmática, como gostam alguns de sempre enaltecer quando vem, pelo menos, da China ou de outros lugares. Então, o governo está tendo que ser pragmático, né? Então, eu entendo a postura do presidente e do governo, mas eu também acho que era necessário ter o voto de dissidência, né? Um voto que seja mais ideológico, já que a própria Bia Kicis e esses outros deputados são chamados, como se isso fosse uma coisa negativa, pejorativa, de ala ideológica. Eu me lembro do Roberto Campos, quando todos aplaudiam a Constituição Cidadã, ele lamentando, isolado, que era a Constituição besterol, que distribuía muitos direitos e poucos deveres, né? E acho que ele estava certo com o tempo. Acho que a deputada Bia Kicis e essa pequena minoria aí vai se mostrar acertada também em relação ao Fundeb, que não vai resolver nada do ensino brasileiro, que é lamentável por outros motivos que quase ninguém quer atacar. Muito bem, e você, Josias? Olha, a aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão se tornou um caminho sem volta. E esses partidos do Centrão, cortejados pelo presidente, como sempre, eles pleiteiam, pedem, exigem. Esse tipo de política conduz à extorsão. Não há nenhum debate
sobre a mesa relacionado a políticas públicas. O Centrão não está se aliando ao presidente para aprovar reforma tributária, para aprovar reforma administrativa, não. Está se unindo ao presidente por uma questão de sobrevivência política do presidente da República. Então não tem nada de novo aí, exceto por um detalhe. Eleito esgrimindo ali a promessa de proteger os cofres públicos, o presidente Bolsonaro agora entra para o time dos presidentes que se dispuseram a pagar o resgate exigido pelo Centrão em troca do apoio congressual. Essa fatura, ela eleva o déficit público e reduz muito a taxa de moralidade na política. Para solidificar esse casamento com o Centrão, o Bolsonaro está se afastando de si mesmo. Ele destitui das vice-lideranças do governo parlamentares bolsonaristas que exibem no Congresso e nas redes sociais um comportamento ácido, encrespado, engajado, típico do ex-Bolsonaro. A penúltima vítima foi a deputada Bia Kicis, que foi destituída do posto de vice-líder depois de votar contra a emenda do Fundeb. Como teria feito o Bolsonaro se ainda fosse deputado? Então, o presidente está amarrando o futuro do seu governo nos humores do Centrão, sob o argumento de que precisa preservar a governabilidade. Isso seria razoável numa articulação feita às claras, em que os envolvidos pudessem apresentar à sociedade as políticas públicas que estão envolvidas na transação, mas, por hora, só há dois interesses aí em jogo. Ao Bolsonaro interessa a sobrevivência política, ao Centrão interessa o acesso aos cofres públicos. Matrimônios desse tipo sempre evoluem para o patrimônio. Então, clientelismo e fisiologismo são fenômenos tradicionais no Brasil. Mas o Bolsonaro tinha estimulado no eleitor de 2018 a ilusão de que a banda arcaica da política tivesse encurralada. O Centrão existe desde a redemocratização do país, mas no formato atual, esse grupo foi organizado pelo Eduardo Cunha, que é o ex-presidente da Câmara, que foi fisgado na Lava Jato. O Cunha está preso, mas o Bolsonaro está recompondo metodicamente esse projeto centrão de poder. O Centrão é como um estômago hipertrofiado. Ele vai devorando os pedaços de poder que estão à sua volta. Se ele é bem alimentado, ele fornece estabilidade congressual. Se é submetido a alguma dieta forçada, ele desestabiliza o que vê pela frente. Aconteceu assim com a Dilma Rousseff, que também teve essa ilusão de que ia obter governabilidade se acertando com o Centrão ali na última hora, depois de maltratar o grupo. Então, o Bolsonaro acha que já entregou tudo o que tinha disponível ali na despensa do Planalto, mas o Centrão, ele costuma ser insatisfeito com tudo, ele sempre quer um pouco mais. Eu queria repercutir um pouco os nossos comentaristas a entrevista que acabou de acontecer aqui no 3 em 1 com a deputada federal Bia Kicis. E aí, Thaís Oyama, o que você achou? Paulo, eu achei que ficou claro que a deputada está magoada, principalmente com a forma como ela foi dispensada do cargo, né? Mas ficou claro também que ela está longe do desembarque. Ela defendeu o presidente, ela chegou mesmo a dizer que não acreditava que foi o presidente que tomou aquela decisão. Enfim, acho muito curioso esse tipo de sentimento que as pessoas têm em relação ao presidente Bolsonaro. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Mas essa desculpa de que a deputada Bia Kicis foi defenestrada porque votou contra o Fundeb é exatamente isso, é uma desculpa do governo para tentar disfarçar o fato de que ele está se livrando de mais uma fiel aliada para dar espaço para o Centrão. Lembrando que nessa atuada já foram os vice-líderes, o Otoni de Paulo, Daniel Silveira, e tirando esse deputado Otoni aí, que é de outro partido, ele está tirando essa turma que se elegeu com ele, né, por causa dele e com as causas dele. As causas dele, escola sem partido, flexibilização do Estatuto do Desarmamento, a Lava Jato. A turma da Lava Jato já encolheu faz tempo, né? Começou com a não defesa da prisão em segunda instância e culminou com a demissão do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro. E daí a flexibilização do Estatuto do Desarmamento nunca foi muito para frente, não passou de retórica, não avançou um centímetro. E o Daniel Silveira era um ex-PM, esse também que foi vice-líder destituído. E agora vem a escola sem partido, que é outra frente que desaba desse cardápio que elegeu o presidente Bolsonaro. A deputada Bia Kicis é uma expoente da escola sem partido, o cunhado dela é fundador desse movimento e ao votar contra o Fundeb, ela estava sendo fiel à bandeira dela, a bandeira que a elegeu. Só que agora o time do presidente Bolsonaro, está claro, é outro.
Então, a destituição dessas lideranças, Paulo, e a aproximação do presidente com o Centrão, significa para mim que Bolsonaro está abandonando o bolsonarismo. Então, quando as pessoas falam que o presidente está optando pelo pragmatismo, isso é um eufemismo. O Bolsonaro está traindo o bolsonarismo. Isso se chama traição e não pragmatismo. Quero ouvir sua opinião, Josias. O presidente Bolsonaro está virando a chave, né? Ele tinha um projeto de poder que era encostado nas ruas e ele agora está com outro projeto de poder encostado no Centrão. Ele virou uma chave. E, ao virar essa chave, ele se viu com a necessidade de se distanciar dessas pessoas que se parecem muito com ele na forma de fazer política. Uma dessas pessoas é a deputada Bia Kicis. A deputada é muito elegante, então ela trata o presidente com uma deferência que o presidente não teve em relação a ela. Então foi preciso a gente espremer muito aqui para que ela dissesse, olha, eu acho que houve uma deselegância do presidente, pelo menos um telefonema e tal. Então ela está nesta posição de uma pessoa elegante, tratando o presidente ainda como aliado, mas é um relacionamento que tem tudo para não dar certo, porque ela diz, por exemplo, que não votaria no Arthur Lira para presidente da Câmara, preferiria um deputado ficha limpa, e Arthur Lira tem lá as suas pendências no Supremo, ele é réu no Supremo. Então fica claro que essa fricção ela vai continuar, porque o projeto para a presidência da Câmara, do Palácio do Planalto hoje, é o Arthur Lira, que já está atuando como um líder informal do presidente Bolsonaro na Câmara. Então, essa fricção não termina aqui, vai continuar, e a tendência, como o presidente se viu diante da necessidade de virar a chave, a tendência é de que essas pessoas que se parecem com ele, que são leais a ele, e essas pessoas vão se afastando. E o afastamento vai sendo aprofundado. Então, com toda a elegância da deputada, ela está em outra vibração. Então, ela, embora diga que entenda o movimento, ela, uma hora, vai ter que se definir. Ou acompanha, ou não acompanha. Então, a resposta que ela deu em relação ao Arthur Lira, me pareceu que, em algum momento, ela vai ter que fazer uma definição mais clara do que o que ela está fazendo agora. Ô Constantino, acho que o Josias resumiu bem, né? Ela foi muito elegante aqui conosco, né? Paulo, ela foi elegante, muito sincera, muito transparente, é atípico para um político, né? Como ela mesmo diz, ela não é política. Eu consigo enxergar esse tipo de qualidade em poucos outros ali. Um deles eu faço questão, inclusive, de citar, porque é o Paulo Eduardo Martins, que votou junto com ela nessa questão, e demonstra espírito público, disposição de engolir alguns sapos na forma, nos acordos que são necessários para governar um país, desde que esteja apontando para a direção correta, né? Então, o Brasil precisa de gente assim no governo. Eu identifico isso em alguns políticos da base e identifico isso em alguns tecnocratas. Por exemplo, muita gente da equipe do ministro Paulo Guedes, quem eu conheço, né? Então, chama-se espírito público. As pessoas queriam, talvez, ou alguém muito pragmático, né, que não seria da ala ideológica ou radical, que significa, como ela mesma explicou, defesa um pouco mais firme de princípios e valores, né? E isso é fundamental para o vetor resultante apontar na direção certa. Mas ela vai entender, como todos os outros, que existe um dilema de governabilidade. O presidente foi eleito, mas ele não é mágico, tampouco um ditador, né? Aliás, pelo contrário, se tem gente abusando dos seus poderes, não é o executivo. É o legislativo, em alguns casos, e principalmente o judiciário. Então, não querem deixar o presidente governar, o governo eleito. Agora, o Congresso tem seus papéis e tem que negociar com esse Congresso, não tem alternativa. Então, os puristas, aqueles que queriam a mudança radical de tudo porque o Bolsonaro foi eleito, estavam sonhando com uma utopia. Qualquer pessoa mais realista sabe que não é assim que a banda toca. Então, como é que você vai fazer? Você vai virar as costas e fazer o jogo da extrema-esquerda? E vai alimentar o jogo desses traidores, como ela colocou, que são radicais de centro, que estão aliados aos tucanos, que é uma pauta nossa hoje. Estão todos encalacrados na justiça. Então, vão virar as costas ao Bolsonaro porque ele traiu, entre aspas, a sua base bolsonarista. Em nome de quê? Para quem? Então, engolir sapo e saber que não vai ser perfeito, isso é o evidente, isso é o óbvio de qualquer um que sabe como é que a política funciona. Então, o principal que eu capturo dela, e não foi preciso apertar tanto para falar que faltou telefonema, porque já tinha falado no Jornal da Manhã. É óbvio que ela não gostou da forma dele tratar essa questão, e ele está errado. O presidente precisa ser chamado a atenção em relação a isso. Ele não pode tratar assim a base mais fiel, né? Agora, ela é fiel por quê?
justamente porque ela não está nisso por política, jogo de poder, verba nem nada. Ela está nisso por espírito público, como alguns outros que estão no governo. Então mereceriam um respeito maior do presidente, mas independentemente disso, continuam apoiando, porque estão apoiando, acima de tudo, o Brasil.